E a gente vai falar, né, fazer nosso trabalho sobre a teoria da evolução de Darwin. Antes de falar sobre Darwin, a própria teoria dele, vou contextualizar com uma teoria que se opunha a dele, que era a teoria de Lamarck. Ambos, né, tiveram a tentativa de elaborar uma explicação para a evolução das espécies, para como as espécies se evoluíram, porque antes as pessoas acreditavam no criacionismo, que Deus havia criado tudo e nada mais, sabe? Mas com a chegada dessas teorias ficou mais fácil entender a partir da ciência. Lamarck acreditava que os seres se adaptavam ao meio, mas tipo assim, surgiam características a partir do que precisavam. Um exemplo disso seria a girafa, o pescoço da girafa, aqui, o pescoço da girafa, que seria como ela tinha que comer as maçãs, a árvore muito alta, o pescoço dela foi aumentando e isso foi evoluindo com o tempo. Mas depois, né, depois de um tempo, chegou o Darwin para abolir com essa teoria e elaborou uma outra que falava sobre a seleção natural. Também seria a adaptação ao meio, mas não eram exatamente características que surgiam na pessoa ou no ser, tipo, de acordo com o que você precisava ali, não era isso. Seria algo diferente. Ele fez um experimento com os tentilhões da ilha de Galápagos. Ele percebeu que os seres, na verdade, não como que eu posso falar? Não adquiriam essas características, mas sim seria basicamente uma competição entre seres que têm essas características para se adaptar ao meio em que vivem e seres que não têm essas características. Então, tipo assim, as condições do ambiente vão mudando e os seres que possuem características boas o suficiente para se adaptar a esse ambiente, a esse meio, conseguem, né, sobreviver e o resto acaba por se extinguir. Isso seria a adaptação ao meio, a seleção natural de Darwin. Só que aí com isso surgiram questões. Por exemplo, como que existia a variabilidade genética? Como que os seres conseguiam ser tão diferentes uns dos outros? E como que essas características apareciam ao longo do tempo ou eram transmitidas de um ser para o outro? E aí, tipo assim, um outro ser poderia ser diferente desse que transmitiu os genes, enfim. Aí surgiu a teoria sintética da evolução, que combinou a seleção natural de Darwin, que foi a teoria que foi a mais aceita na época, com a mutação gênica a partir dos conhecimentos genéticos. Dos conhecimentos genéticos. Aí o que aconteceu? A mutação gênica seria uma das explicações para variabilidade genética, que é um ser os cromossomos lá que se combinam, e aí tem o crossing over, enfim. Variabilidade genética. Além disso, não tem só a mutação como uma explicação para isso. Tem também a migração, que seriam seres que migram para outros ambientes diferentes e aí se reproduzem com outros seres e aí conseguem variar, né? Variar a sua linhagem e tal, isso aí. Enfim, é isso. E também a deriva genética, que seria uma variabilidade genética aleatória e que até poderia causar prejuízo, né? Fazer com que os seres perdessem características que eram necessárias para que eles vivessem no habitat em que eles viviam.
Só que aí também surge um questionamento, né? Darwin não tirou essas teorias do nada, né? Obviamente, ele não tirou a teoria da seleção natural do nada, os seres evoluem do nada. Não. Existiam evidências, né, da evolução. E o que seriam essas evidências de evolução? Por exemplo, os fósseis, como os fósseis de dinossauros, fósseis de espécies mais antigas, que apresentam também uma anatomia parecida uma com a outra. Como que eu posso dizer? Anatomia comparada também é um bom exemplo de evidência de evolução. Vou deixar um exemplo aqui em cima. Estruturas homólogas. Estruturas homólogas seriam estruturas que não têm a mesma função, mas elas, tipo, surgiram de um mesmo ancestral comum. Por exemplo, a asa de morcego e a asa da ave. Mas a asa do morcego e a asa da ave são análogas à asa do inseto, porque elas têm funções similares, mas elas não surgiram de um ancestral comum. Então, o que seria isso? Esse ancestral comum seria um ancestral que deu origem a várias outras espécies, e isso pode ser explicado com essas estruturas homólogas, porque elas são muito parecidas, né, e tal. Enfim, a biologia molecular também é um exemplo, porque ele percebeu que muitas espécies tinham DNA e as proteínas, as sequências parecidas. E ele percebeu também que espécies que seriam mais próximas teriam as sequências genéticas mais precisas, que, tipo, num cladograma, as espécies que seriam mais próximas teriam esses genes mais parecidos. Outra coisa, a distribuição geográfica. Ele percebeu que existiam várias espécies iguais ou parecidas em diferentes partes do mundo e, tipo, muito distantes umas das outras, o que explicaria esse ancestral comum. Como, por exemplo, de novo, os centilhões da Ilha de Galápagos, que foi um exemplo de irradiação adaptativa, porque a partir de um ancestral surgiram várias espécies, né, desses tentilhões. Além disso, Darwin também buscou explicar como que as espécies se diferenciavam, como acontecia a especiação. Surgia as espécies, né? Enfim, como exemplo disso, a gente tem a especiação alopátrica e a especiação simpátrica. A especiação alopátrica, a principal diferença entre elas é que a especiação alopátrica tem a presença de uma barreira geográfica, ou seja, com o tempo surge uma barreira geográfica que impede o fluxo gênico entre essas diferentes espécies, e aí, com o tempo, elas vão se diferenciar tanto, mas tanto, que elas vão se tornar espécies diferentes uma da outra. A especiação simpátrica, ela já não ocorre com a presença de uma barreira geográfica, então ela está muito mais relacionada com, tipo assim, diferenças entre os seres mesmo. Por exemplo, o uso de recursos ecológicos, ambientais, as diferenças ecológicas dos seres, ou até mudanças genéticas comportamentais, como, sei lá, a preferência do próprio ser por uma característica específica. É basicamente isso. Oi, seguindo um pouco o rumo do nosso trabalho, eu vou falar agora sobre adaptação evolutiva. Bom, a adaptação evolutiva basicamente é a aquisição de características por parte de um organismo ou um grupo de organismos para melhor condição de vida em um certo ambiente. Bom, isso deve acontecer por meio de reprodução e também por transferência dessas características para as gerações futuras. Tá bom, mas como que esse processo de seleção vai acontecer? Nós vamos ter o surgimento de mutações que eles vão ser responsáveis pelo aparecimento de novos caracteres e eles vão atuar sobre uma seleção natural, ou seja, vão manter os mais favoráveis e vão meio que terminar com a linhagem dos desfavoráveis que estão inseridos naquele meio. Então, a seleção natural, ela meio que vai seguir um determinado caminho, porque ela vai eliminar as mutações que elas desviam da diretriz evolutiva. E a gente tem que lembrar também que a evolução ela é um fenômeno biológico, que ela não está vinculada, né,
só a um indivíduo, mas sim uma população. E os fatores que vão regular esse fato é a seleção natural, a deriva genética e também as migrações. De maneira geral, a adaptação versátil e bem-sucedida de uma geração, de uma população, ela leva geralmente à sua distribuição alargada e à sobrevivência por um longo tempo. De maneira geral, a evolução é basicamente o processo em que as espécies, as gerações, elas se adaptam em relação ao meio que elas estão, ou seja, acontece um processo de mutação que faz com que essas espécies elas se tornem favoráveis ao local que elas estão inseridas. E acontece, né, consequentemente, o processo de seleção natural, onde os mais favoráveis eles ficam estáveis e os desfavoráveis eles meio que acabam com a sua linhagem. Agora eu vou falar um pouco sobre a teoria sintética da evolução, que ela é mais conhecida também como neodarwinismo. Essa teoria, ela meio que promove a união da ideia do Darwin e do Mendel, né, dos estudos do Mendel. E aí, os avanços posteriores no campo da genética. O darwinismo, ele mostra que vários fatores, eles podem desencadear variabilidade genética entre os indivíduos da mesma espécie. A gente tem que a mutação, ela promove alterações ao acaso nos pares de base do DNA e também a recombinação gênica, que promove alterações em trechos de DNA dentro do processo meiótico, que é conhecido também como crossing over. Essas alterações no DNA, elas fazem com que existam indivíduos geneticamente diferentes dentro de uma mesma espécie. E esses indivíduos, eles podem passar suas características para sua prole, obedecendo às leis mendelianas de dominância. Agora, eu vou falar sobre a herança. Bom, a herança é basicamente o processo em que há a passagem de características, transmissão de características de geração em geração. Outro tópico muito importante também é a variabilidade. A variabilidade genética, ela é a fonte de diversidade biológica, ou seja, ela permite que as espécies elas se adaptem às mudanças ambientais ao longo do tempo. Foi o que eu já falei anteriormente. O que acontece, que é um processo também de seleção natural, que essas espécies elas podem se modificar para adaptação, é basicamente isso a variabilidade. Bom, e seguindo esse rumo, a gente tem a seleção natural, né? Que é o processo onde as características favoráveis elas são transmitidas de gerações em gerações. Ou seja, aqueles indivíduos com menos características favoráveis, eles são menos propensos a sobreviverem e se reproduzir. Ou seja, quem tem vantagem, quem tem características vantajosas para conseguir se manter vivo em um ambiente, eles vão conseguir passar essas características para suas futuras gerações. Aqueles que não possuem essas características, eles vão passar por um processo de seleção natural, ou seja, eles não vão conseguir se reproduzir e passar suas características para as gerações futuras. A mutação, ela é um processo onde acontecem mudanças aleatórias nos genes, ou seja, o que acontece? Há o fornecimento de nova variabilidade genética às populações. É basicamente isso. Outro tópico muito importante também é a população. Bom, a evolução, ela acontece em nível de população, ou seja, não acontece em nível individual. As características, elas evoluem devido às mudanças nas frequências gênicas de uma população. Ou seja, não vai acontecer só comigo, mas sim vai englobar um todo, entendeu? É isso. Resumidamente, o neodarwinismo é basicamente a explicação de como que a variação genética dentro de uma população é fundamental para que a evolução aconteça, né? Destacando as mutações e recombinações genéticas que vão gerar novas características, que essas características elas vão ser selecionadas, ou seja, vão ser filtradas por um processo de seleção natural. E esse processo ele vai permitir que os indivíduos mais adaptados eles têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir, transmitindo seus genes para as gerações futuras. É basicamente isso. Agora eu vou falar um pouco sobre evolução convergente e divergente, tá? A evolução convergente, ela é o nome dado ao fenômeno que acontece por meio de qual uma característica semelhante ela surge independentemente em duas espécies não relacionadas, ou seja, que não possuem um ancestral comum direto em duas espécies não relacionadas, ou seja, que não possuem um ancestral comum direto.
de quem poderia herdar tal característica. Um exemplo desse tipo de convergência evolutiva é a asa do morcego e da ave. Por quê? Porque apesar dessas aves elas possuírem a mesma função, ou seja, que é voar, elas têm origens evolutivas diferentes. Os mamíferos, os répteis e as aves, eles possuem um ancestral comum que viveu alguns milhões de anos e esse ancestral ele não podia voar. Então, a gente pode concluir que essa característica ela surgiu nos morcegos e nas aves de forma independente. Então essa evolução convergente ela se dá quando espécies sem ancestrais semelhantes, sem ancestrais em comum, elas desenvolvem características semelhantes, como estrutura morfológica, fisiológica e tal. E essa evolução convergente ela é explicada pela seleção natural, né? Que vai favorecer adaptação semelhantes em indivíduos que vivem em condições ambientais parecidas. Então, outro exemplo que a gente tem é a asa de um inseto e a asa de uma ave, ou seja, elas possuem origem embriológica diferente, mas elas têm a mesma função. Agora falando sobre a evolução divergente, a gente tem que de órgãos homólogos, ou seja, são estruturas que elas têm o mesmo plano de desenvolvimento embrionário e organização interna. Agora, para finalizar nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre coevolução. A coevolução é um processo evolutivo onde duas ou mais espécies elas evoluem simultaneamente e eles se afetam mutuamente. Então, esse processo, esse fenômeno, ele acontece quando as espécies elas têm interações ecológicas próximas. Como assim? Predador e presa, parasita e hospedeiro. Então, esse processo só vai acontecer nesse tipo de proximidade, nesse tipo de interação. Então, gente, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo.